Um dos temas mais prominentes e mais polêmicos a respeito do futuro da tecnologia é a IA, a inteligência artificial, um ramo da ciência da computação que divide opiniões. Ao mesmo tempo em que uma aplicação é capaz de tornar as nossas vidas mais simples, também representa uma grande ameaça à sociedade como a conhecemos hoje. Quando falamos em inteligência artificial, as imagens que rapidamente surgem à cabeça são associadas a robôs falantes que realizam tarefas domésticas e carros voadores. E o pessoal que tem acima de 40 anos já se vê num universo similar ao do seriado animado O Jetson, que encantou gerações nos anos 1970 e 1980. Mas a realidade é que a IA se apresenta de forma bem mais sutil, e muitos de nós nem a percebemos, como por exemplo, as recomendações de filmes ou músicas por serviços de streaming. Os sistemas operacionais de smartphones, que respondem às suas perguntas sobre diversas questões práticas e até filosóficas, também são exemplos de uso de IA. Mas, apesar de facilitar o surgimento de inúmeras soluções que beneficiam a sociedade como um todo, essa tecnologia apresenta riscos tão graves que motivaram o alerta de importantes pesquisadores. Entre eles, o mais popular da atualidade, o cientista britânico Steve Hawking, morto em março de 2018. Complexo, assustador, utópico. A inteligência artificial ameaça a humanidade ou é a solução para um mundo ideal? Continue até o final e tire as suas próprias conclusões. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Segundo essas mentes brilhantes, os esforços para criar uma máquina que pensa como os humanos representam uma ameaça à nossa própria existência. A ascensão de uma poderosa inteligência artificial pode ser a melhor ou a pior coisa do mundo para a humanidade. Em janeiro de 2015, Hawking e o empreendedor da área de tecnologia Elon Musk, entre dezenas de outros especialistas em IA, assinaram uma carta aberta chamando atenção para a necessidade de pesquisa séria sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Na visão desses cientistas, os sistemas de IA devem fazer o que queremos que ele faça. Hawking afirmou que tudo que a humanidade tem a oferecer é o produto de inteligência humana e não há diferença real entre o que pode ser alcançado por um cérebro biológico e por um computador. Sua preocupação é que os computadores podem alcançar a inteligência humana e até superá-la. Uma questão prática a se pensar sobre a IA é em relação aos empregos. Com máquinas inteligentes realizando tarefas atualmente feitas por humanos, muitas atividades se tornarão obsoletas, num cenário semelhante ao que ocorreu com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. Uma visão positiva desse contexto, quem sabe até mesmo utópica, pode ser a noção de que as máquinas farão apenas o trabalho repetitivo, deixando a estratégia e o relacionamento para os humanos. Todos sairiam beneficiados, mas isso somente será possível se as pesquisas com a inteligência artificial forem bem conduzidas e de forma multidisciplinar, envolvendo questões de economia, direito, filosofia e segurança, entre outras. O professor Stuart Russell, da Universidade da Califórnia, é autor de Compatibilidade Humana, Inteligência Artificial e o Problema de Controle e especialista nos avanços possibilitados pelo aprendizado das máquinas. O mote dos filmes de Hollywood é sempre que a máquina espontaneamente se torna consciente. Depois, decide que odeia seres humanos e quer matar a todos nós, disse ele à BBC. Os robôs estão se tornando cada vez melhores na conclusão das tarefas que estabelecemos para eles. Segundo ele, os robôs não terão sentimentos humanos. Então, esse é um motivo errado para se preocupar. Não há realmente nas máquinas uma consciência ruim, há sim uma competência com a qual temos de nos preocupar, a competência para atingir o objetivo que nós especificamos mal,
Ou seja, segundo ele, digamos que uma máquina com a inteligência artificial tenha de cumprir uma tarefa que damos a ela. Porém, atingir essa meta pode necessitar tomada de decisões extremas, então provavelmente a máquina não terá condições de fazer um julgamento moral sobre suas ações. Vai apenas tentar atingir o objetivo final, como se fosse qualquer outro. Em uma entrevista ao programa de rádio Today da BBC, Russell deu um exemplo hipotético da ameaça real que ele acha que a inteligência artificial poderia representar. Imagine que tenhamos um poderoso sistema de inteligência artificial capaz de controlar o clima no planeta. Nós queremos usá-lo para diminuir os níveis de dióxido de carbono em nossa atmosfera e taxas pré-industriais. O sistema então descobre que a maneira mais fácil de fazer isso é se livrar de todos os seres humanos, porque são eles que estão produzindo todo esse dióxido de carbono. E então, o que a máquina vai fazer? Pergunta Russell. Esse exemplo extremo, segundo o professor, serve para destacar os riscos associados à inteligência artificial que age sob instruções que os seres humanos ainda não pensaram. Russell diz que os seres humanos precisam recuperar o controle da inteligência artificial antes que seja tarde demais. A maioria dos sistemas atuais de inteligência artificial são restritos, projetados especificamente para resolver um problema bem específico em uma área, de acordo com o Centro de Estudos de Riscos Existenciais da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Um momento marcante nesse campo aconteceu em 1997, quando o computador Deep Blue derrotou o então campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em uma disputa de 6 jogos. Mas apesar do feito, o Deep Blue foi projetado especificamente por humanos para jogar xadrez e ficaria perdido em um simples jogo de damas. Os avanços posteriores na inteligência artificial, porém, são diferentes. O software AlphaGo Zero, por exemplo, alcançou um nível excepcional de desempenho depois de apenas 3 dias jogando Go contra ele mesmo. Usando o aprendizado profundo, um método de aprendizado de máquinas que usa redes neurais artificiais, o AlphaGo Zero exigia muito menos programação humana. O dispositivo acabou se tornando um excelente jogador de Go, de xadrez e de shogi. O mais alarmante, talvez, foi que o computador agiu de forma totalmente autodidata. À medida que um sistema de inteligência artificial se torna mais poderoso e mais geral, ele pode se tornar super inteligente, algo superior ao desempenho humano em muitos ou quase todos os domínios, diz o Centro de Pesquisas Britânicos. E é por isso que, segundo o professor Russell, os humanos precisam retomar o controle. Russell argumenta que dar à inteligência artificial objetivos mais definidos não é a solução para este dilema, porque os próprios humanos não têm certeza de quais são esses objetivos. Não sabemos que não gostamos de uma coisa até que ela aconteça, diz ele. Devemos mudar toda a base sobre a qual construímos sistemas de inteligência artificial, afastando-se da noção de dar aos robôs objetivos fixos para eles concluírem. Em vez disso, o sistema precisa entender que não sabe qual é o objetivo final da tarefa, explica. E quando você tem sistemas que funcionam dessa maneira, eles realmente se valem dos seres humanos. Eles começarão a pedir permissão antes de fazer as coisas, porque não têm certeza sobre o que a pessoa deseja. Fundamentalmente, diz o professor Russell, os computadores ficariam felizes em se deixarem desligar, porque querem evitar fazer coisas de que seu controlador não gosta. A maneira como construir uma inteligência artificial é um pouco como enxergamos um gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, o gênio sai e você diz: gostaria que isso acontecesse, diz Russell. E se o sistema de inteligência for suficientemente poderoso, ele fará exatamente o que você solicitar. Agora, o problema com os gênios nas lâmpadas é que o terceiro desejo, nesse caso é sempre, desfaça os 2 primeiros desejos, porque não conseguimos especificar os objetivos corretamente. Portanto, uma máquina que busca o objetivo que não é correto se torna, na verdade, o inimigo da raça humana. Um inimigo que é muito mais poderoso que nós mesmos. Mas, e você? O que acha? A inteligência artificial é uma ameaça à humanidade ou a solução para um mundo ideal?